Olá a todos, o programa de hoje vai tratar de dos assuntos desse canal, que os assuntos são geopolítica e educação. Tá? Então a gente vai tratar geopolítica do ponto de vista meridional, ou seja, a gente vai tratar geopolítica e os problemas de que o programa hoje vai falar a partir do ponto de vista meridional, ou seja, vendo esses problemas a partir da perspectiva do Sul. Uma das coisas que a gente vai tentar fazer nesse programa de hoje é desfazer uma má impressão que se tem sempre que fala em educação tradicional ou educação clássica. A gente costuma ouvir dizer que educação tradicional envolvia o que Paulo Freire chamava de educação bancária e o decoreba. Então a gente vai tentar mostrar que essa impressão é falsa. Na verdade, que essa é uma impressão verdadeira, mas sobre uma outra coisa que não é educação tradicional. A gente vai diferenciar as duas coisas. Além disso, vamos tratar da relação entre geopolítica e educação. Então, é possível você ter um reposicionamento do Brasil no mundo, se você não tiver um reposicionamento interno no Brasil que leve em consideração a educação. Ou seja, sem uma boa base educacional, é possível conduzir um projeto geopolítico que modifique o lugar do Brasil no mundo? A gente vai tentar responder mais ou menos essa questão. E a gente vai discutir uma coisa que é uma ilusão a que nós fomos levados pelo crescimento do Brasil durante um certo período. Mesmo com a educação que tem, mesmo com os problemas que tem, o Brasil conseguiu progredir em termos econômicos. Será que esse progresso é um progresso real e efetivo e se sustenta sem uma base educacional definida? Por fim, eu vou tratar de uma questão que é o uso, e aí vou tratar isso utilizando um texto que eu vou discutir aqui, daqui a pouco falo sobre o texto, se é possível utilizar o termo educação como um termo universal para tratar todas as coisas que a palavra guarda-chuva educação dá a impressão de que é possível tratar. Então, todas essas questões a gente vai falar. E a gente vai começar falando de um texto muito interessante, um texto da Hannah Arendt, que é uma cientista política e filósofa do século XX. O texto está nesse livro, chama Entre o Passado e o Futuro. E a gente vai discutir esse texto. Hannah Arendt foi uma importante pensadora do século XX, conhecida, entre outras coisas, por ter sido amante de Heidegger, mas isso não é o mais importante na trajetória dela. Um dos seus livros mais importantes é As Origens do Totalitarismo, em que ela discute 3 totalitarismos: o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo russo, ou na Rússia. Além do livro As Origens do Totalitarismo, outros livros importantes dela são A Condição Humana, e um livro bastante interessante de conteúdo mais jornalístico do que filosófico-político, mas com uma tese filosófica interessante em torno desse conteúdo jornalístico, que é o livro sobre Eichmann e a banalidade do mal. Mas a gente vai discutir um artigo desse livro que se chama A Crise na Educação. Ele não se chama Crise na Educação à toa, ele não vai tratar sobre a crise da educação, a não ser do ponto de vista de que a crise em geral, quando afeta a educação, se torna uma crise da educação, mas esse na educação tem um sentido muito importante. Então ela está tratando sobre uma crise do mundo moderno que também vai se refletir no processo educacional. E como é que essa crise vai se refletir no processo educacional? Ela vai elaborando no texto. É um texto extremamente interessante, que é uma resposta ao pensador americano John Dewey e às suas ideias para a educação, mas que também serve de resposta, e em alguns pontos vocês vão perceber a extrema coincidência do pensamento progressista no Brasil, principalmente num pensador como Paulo Freire. Então, vai ser uma espécie de resposta ao conjunto de ideias que eu chamo de Paulo Freirismo,
E isso é interessante, foi uma coincidência interessante. A gente está discutindo esse assunto e, de repente, se defrontar com esse texto. Não? Então, nesse texto, ela quer responder duas perguntas que ela vai apresentar já no meio do texto, mas que eu vou ler para vocês em primeiro, e depois a gente vai falando sobre o que ela diz no texto acerca dessas questões. Né? Então, as perguntas são, primeiro, quais foram os aspectos do mundo moderno e de sua crise que efetivamente se revelaram na crise educacional? Isto é, quais são os motivos reais para que durante décadas se pudesse dizer e fazer coisas em contradição tão flagrante com o bom senso? A segunda questão é, o que podemos aprender dessa crise acerca da essência da educação, não no sentido de que sempre se pode aprender dos erros, o que não se deve fazer, mas sim refletindo sobre o papel que a educação desempenha em toda a civilização, ou seja, sobre a obrigação que a existência de crianças impõe a toda a sociedade humana. Então essas são as duas questões que ela vai trabalhar. E aí ela vai expondo, né, o conjunto de questões. Ela está falando especificamente sobre a educação americana, mas como a nossa educação, durante um certo período, né, ou a partir de um certo período, ela se desloca de uma educação clássica e mais de orientação francesa para uma educação de tipo americano, então a resposta cabe muito bem no nosso processo educacional. Né? Uma questão fundamental é que a Hannah Arendt ela acredita que a educação precisa ser conservadora, no sentido de que ela precisa conservar e passar para as novas gerações todo o legado clássico, né, ou todo o legado de conhecimento clássico adquirido pela humanidade, conduzido pela humanidade. Então, vou pincelando algumas coisas que ela diz aqui, e aí a gente vai comentando. Então, na página 225 do livro, ela afirma o seguinte: a educação não pode desempenhar papel nenhum na política, pois na política ligamos com aqueles que já estão educados. Então, ela acredita, ela afirma que a educação é um processo pré-político. Né? Depois a gente vai tratar, quando a gente for falar sobre a aplicação do termo educação, a gente vai, na medida desse texto, já percebendo que ela faz uma distinção entre educação e aprendizagem, que a educação se refere a uma parcela específica da nossa sociedade. Né? Então, ela afirma também que, e ela está respondendo o John Dewey, mas percebam que isso vai se aplicar ao caso brasileiro, ao Paulo Freirismo. Ela diz o seguinte: por causa de determinadas teorias, boas ou más, ela não vai julgar se as teorias são boas ou más, mas acontece alguma coisa. Né? Que é isso que acontece? Todas as regras do juízo humano normal foram postas de parte. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: mesmo que as intenções dessas teorias sejam boas intenções, elas acabaram tendo um resultado indesejado, e esse resultado indesejado foi jogar fora regras fundamentais de bom senso. Não? Ela pensa, por exemplo, não? Que dadas essas teorias, o que acontece? Não? Então, em parte alguma, os problemas educacionais de uma sociedade de massa se tornaram tão agudos e em nenhum outro lugar as teorias mais modernas do campo da pedagogia foram aceitas tão servil e indiscriminadamente. Veja, ela está falando sobre a aceitação das teorias modernas de educação nos Estados Unidos, não? E tratando da questão específica da educação americana. Entretanto, essa frase é mais do que verdadeira aqui. Não? Provavelmente é mais verdadeira aqui, inclusive, do que na sociedade americana. Em nenhum outro lugar, ela diz, as teorias mais modernas no campo da pedagogia foram aceitas tão servil e indiscriminadamente. Isso é mais do que verdadeiro no Brasil. As teorias pedagógicas elas são experimentadas a cada pedaço, a cada ano nas escolas brasileiras de maneira servil e indiscriminada, e isso vem promovendo aquilo que ela afirma antes, um total desprezo do bom senso. Não? Ela discute, inclusive,
a questão do conceito de igualdade, como esse conceito de igualdade é complicado quando ele é aplicado à educação. E isso é mais do que verdadeiro no Brasil. Então, se você pegar uma teoria como o Paulo Freirismo, né, você vai perceber que a questão da igualdade é colocada em primeiro plano, né? Então, eles vão colocar em primeiro plano que o professor e os estudantes não podem ser colocados em patamares diferentes, mas têm que ser colocados em patamares de igualdade. Hannah Arendt acredita que isso é um erro quando se trata da questão educacional. A gente chega lá daqui a pouco. E ela acredita que a educação secundária, né, o ensino secundário, ela vai ter uma função principal, uma função fundamental, que é a preparação para a universidade. Se essa preparação não for feita no ensino secundário, ela vai ser uma responsabilidade da universidade e assim vai inundar o currículo da universidade com aquilo que não é da sua competência, né? Aqui a gente vai perceber que ela começa a distinguir educação de aprendizagem, né? Então, educação ela vai aplicar fundamentalmente ao ensino primário, ou seja, aquilo que nós chamamos na educação básica de educação infantil, não? Até a preparação, até chegar-se no ensino médio, né? Então, o Fundamental 1 e 2, né? Então, vai do primeiro ao quinto ano, Fundamental 1, do sexto ao nono ano, Fundamental 2. Essa parte, somada ao ensino secundário, ela chama de educação. Né? E ela diz o seguinte: se houver ausência de uma escola secundária, se houver numa escola secundária a ausência da preparação para o curso superior, os currículos do curso superior sofrerão de uma sobrecarga crônica, porque exatamente o ensino superior vai ter que preparar para si próprio. Então, os primeiros anos serão de preparação quando eles já deveriam ser de já deveriam entrar nas questões específicas do ensino universitário. Tá. Por que esses problemas se instalam? Né? E quais as consequências? Quais são os pressupostos desses problemas, dessas teorias, como é que elas se instalam e quais os problemas que ela ocasiona? Ela vai discutir isso e ela acredita que os pressupostos básicos de todas essas teorias, essas teorias têm problemas de origem porque estão embasadas nesses três pressupostos básicos. O primeiro pressuposto é de que existe um mundo da criança, né? E que nesse mundo da criança a criança precisa ser respeitada. Não só precisa ser respeitada, o respeito é fundamental em qualquer processo educacional, mas ela está dizendo que, partindo do pressuposto de que existe um mundo da criança, é a criança que é a autoridade nesse mundo. E ela vai considerar que esse tipo de pensamento é uma irresponsabilidade em relação às crianças. Que as crianças emancipassem da autoridade dos adultos, ou seja, se você baseasse nesse princípio de igualdade, ou mesmo na superioridade da voz da criança, e aí eu acredito que ela está atacando o construcionismo, é você ocasionar um problema maior. Nas palavras dela, ela diz o seguinte: ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não foi libertada, e sim sujeita a uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria. Ora, este problema, né, ou seja, este pressuposto básico, né, ele é, por exemplo, o pressuposto básico de qualquer construcionismo, e aí atinge também o nosso Paulo Freirismo. Né? O segundo pressuposto básico que gera a crise da educação, que é um pressuposto que vem da crise da modernidade, é a visão da psicologia moderna e da filosofia pragmática, a filosofia do John Dewey, de que a pedagogia é uma ciência do ensino em geral. Então, há um desprezo, né? Há um desprezo da preparação do professor na sua matéria específica para a preparação do professor como aquele sujeito que é capaz de ensinar qualquer coisa. Né? Então, ela afirma assim, que dada essa virada, né, um professor
pensava-se é alguém que pode simplesmente ensinar qualquer coisa. Sua formação, essa visão da pedagogia, é no ensino e não no domínio de qualquer assunto em particular. E qual é o problema que ocorre com isso? Não? Ela afirma o seguinte, que dada essa questão, o sujeito, ao invés de ser preparado na disciplina que vai ministrar e ser uma autoridade nesse sentido, ele passa a ser alguém preparado para ensinar, mas que não tem o conhecimento necessário, e muitas vezes seu conhecimento se iguala ao do aluno. E aí o problema que você tem é que, nas palavras dela, um professor não autoritário que gostaria de se abster de todos os métodos de compulsão por ser capaz de confiar em sua própria autoridade, não pode mais existir. Então, a autoridade do professor, que deveria estar baseado no seu conhecimento da sua área específica, né? Que é aquilo que a gente chama de autoridade comumente, quando você fala em autoridade de uma área, é alguém com um conhecimento reconhecido naquela área. Então, quem é uma autoridade em física na modernidade? Por exemplo, Einstein. Por que Einstein é uma autoridade em física? Porque era o sujeito que dominava a totalidade, né, da física num determinado momento, inclusive essa física produzida por ele próprio, a mecânica relativística. Né? Então, por que Einstein é uma autoridade mecânica relativística? Porque ele domina os fundamentos e as consequências daquilo que é a mecânica relativística. Né? Então ele tem uma autoridade legítima no campo porque ele conhece profundamente aquele campo. Então esse tipo de professor na pedagogia moderna, ele deixa de existir. Né? Você vê isso claramente na formação dos professores. Uma formação que anteriormente era feita em 4 anos, exclusivamente com matérias específicas da área, hoje é feita em 3 anos, pelo menos na educação privada de nível superior para professores, as famosas licenciaturas. Ela é feita em 3 anos e grande parte da grade curricular é de disciplinas chamadas de disciplinas didáticas ou pedagógicas. Né? Então, você tem aí um avanço das disciplinas pedagógicas e um retrocesso das disciplinas específicas, porque a perspectiva é de que é muito mais importante o sujeito saber como ensinar do que saber o que ensinar. Não exatamente nesse sentido. A ideia da licenciatura é: eu forneço um conjunto de instrumentos para que você possa ensinar e as bases para que você possa pesquisar na sua área o suficiente para que você tenha o ensino, para que você possa ensinar um certo conjunto de disciplinas. Isso é a boa intenção contra a realidade. Não? Na realidade, você só tem autoridade legítima quando o sujeito efetivamente conhece a sua área. O terceiro problema, não? O terceiro pressuposto, não? Que a Hannah Arendt apresenta é de que há uma inversão em relação ao ensino clássico, que é o do saber fazer. Então, é muito mais importante ensinar um certo conjunto de habilidades do que repassar uma doutrina, repassar um conjunto de conhecimentos abstratos e etc. Então, ela chama esse pressuposto de abandonar. Ela afirma o seguinte, que consiste em substituir o aprendizado pelo fazer. Né? Então, há uma substituição do aprendizado teórico pelo aprendizado prático, por assim dizer. Tá? Isso vai gerar um problema e ela cita um exemplo específico. Ela vai tratar da questão da linguagem. Então, quando você faz essa substituição do aprendizado pela ação, pelo fazer, né, você vai ter o seguinte problema. No ensino da língua, que é o exemplo que ela dá. Ao invés de você ensinar gramática e sintaxe, você vai tentar trabalhar, e aí essa crítica se aplica inclusive aos cursos de línguas, né? Ao invés de ensinar a gramática e a sintaxe, você vai ensinar fazendo, ou seja, colocando a pessoa para falar, repetindo o processo de aprendizagem
que você teve no aprendizado da língua materna. Então, como é que você aprende a sua própria língua? Você vai vivendo no mundo que fala essa língua e aí você vai aprendendo a falar falando, né? Qual é o problema disso? Ela diz o seguinte: nesse processo, né, citação dela, é perfeitamente claro que esse processo tenta conscientemente manter a criança mais velha o mais possível ao nível da primeira infância. Ou seja, é um retorno à primeira infância, como se fosse possível fazer isso no âmbito da escolaridade. Veja, a criança está o tempo inteiro no mundo que fala a língua materna dela. Então, esse aprendizado que ela faz fazendo, né, é um aprendizado em tempo integral. Isso não acontece, não há possibilidade de acontecer, né, até porque a Hannah Arendt diz que a escola não é o mundo, nem mesmo o modelo do mundo, né, porque a pessoa não está ali o tempo inteiro, né, ou a escola não está na vida dela o tempo inteiro. Ela vai para a escola e passa apenas um tempo nessa escola, né? Então, uma outra coisa, uma outra implicação desse processo, e é uma defesa não só do Paulo Freirismo, mas de várias outras teorias da educação na atualidade, a de que a criança precisa aprender brincando, que aprender precisa ser divertido. E aí você tira uma função principal da escola. Para Hannah Arendt, a escola é aquilo que nos tira da vida privada e nos faz nascer para o mundo. Então, o conceito fundamental de aprendizagem na teoria arendtiana é o conceito de natalidade. O que é a escola? É aquilo que nos faz nascer para o mundo. E aí você tem um problema. Cito ela de novo. Aquilo que, por excelência, deveria preparar a criança para o mundo dos adultos, essa é a função da escola, preparar a criança do mundo dos adultos, tirar a criança do mundo da família e apresentá-la para o mundo real, né? Ou seja, o hábito gradualmente adquirido de trabalhar e não de brincar é extinto em favor da autonomia do mundo da infância. Então, se você tem a ideia de que aprender deve ser uma brincadeira, que você deve trocar o trabalho pelo brinquedo, você está retirando da escola uma função fundamental, que é retirar a criança do mundo da família e ensinar ela que no mundo adulto você substitui o brinquedo pelo trabalho, não? Então, está aí extinguindo um fator fundamental da escola. E aí começa a defesa de algo fundamental. A educação precisa ser conservadora. A educação está no sentido de conservação. É tarefa básica, né, da educação conservar o conhecimento. O que ela afirma especificamente é isso. O conservadorismo, no sentido de conservação, faz parte da essência da atividade educacional, né? Então, a educação ela precisa ser conservadora. Ela precisa conservar a cultura, né? Ela precisa conservar o conhecimento que vem do passado. Ela precisa conservar uma série de coisas. Inclusive para a produção do novo. Né? Inclusive para a produção do novo. Então, a educação precisa ser conservadora para possibilitar as revoluções. E aí, por revoluções, entendam as diversas revoluções. Revolução no campo da técnica, a revolução no campo da organização do mundo. O mundo está sempre num processo de desordem. E a educação precisa dar aos novos sujeitos os instrumentos para recolocar esse mundo em ordem, mesmo que seja uma ordem nova. Essa é a visão de Hannah Arendt da educação. Então, para Hannah Arendt, uma educação boa é aquela educação que permite que a criança saia do mundo da família e vá para o mundo dos adultos. Que ela aprenda a trocar o brinquedo pelo trabalho. E que ela conserve o conjunto dos conhecimentos que vem desde o início dos séculos. Aquela educação clássica que leva em consideração a filosofia dos gregos, a literatura clássica, que apresente às crianças os clássicos do mundo. Né? E esse processo educacional, para Hannah Arendt, ele precisa parar num certo momento. Que momento é esse? É o secundário. Então, educação para o mundo corresponde àquilo que seria o ensino fundamental 1 e 2, em que a criança aprende as regras do mundo, em que ela é retirada do mundo da família e apresentada ao mundo real. A educação secundária é o processo de apresentação
para a especialização, ou seja, ela tem uma função fundamental, que é preparar para a universidade, não só essa, né? Uma outra preparação que ela tem é a preparação técnica para o mundo. Nem todo mundo vai para a universidade, vai para a faculdade. E não é necessário que vá também, né? Mas todo mundo precisa estar preparado para o mundo. Então, o ensino secundário ele tem essas duas funções. Ou a função de especialização técnica, ou a função de preparar para uma especialização técnica superior, né? A universidade teria, então, a função de especialização técnica e não seria mais educação, mas uma continuação da aprendizagem ou uma especialização para ocupar uma função real no mundo. Então, essa é a visão da Hannah Arendt. No que essa visão e o que é todas essas coisas têm relação com a geopolítica? Então, eu vou tentar responder aquele conjunto de questões que eu elaborei inicialmente, né? Antes disso, só desfazer a visão de educação tradicional. Quando se fala em visão de educação tradicional, visão clássica, a gente está defendendo esse ponto de vista da educação conservadora como conservação do conhecimento do passado, como conservação daquele conhecimento que é essencial e que foi essencial para forjar a nossa civilização, para que fosse possibilitado todo o desenvolvimento técnico que nós possuímos hoje, né? Então isso é educação tradicional e educação clássica. E não a educação bancária ou aquela educação para o decoreba, que na verdade se refere a um processo muito específico acontecido durante o período da ditadura militar, que foi o processo de americanização da nossa educação, né? Durante o período militar, houve o famoso Acordo McCusade, em que a educação foi transformada em estudo dirigido, em que houve a ascensão dos questionários que deveriam ser decorados para a prova. Isso efetivamente é condenável. Cuidado para quando condenar o decoreba e essa educação que é baseada na decoração de respostas para a prova, e você não está atacando os dois elementos fundamentais do processo educacional, que são os conteúdos e a memória. Sem conteúdo não há o que ensinar, sem memória não há como aprender. Nunca se esqueça desse detalhe. Então vamos lá. Se você não tiver um processo educacional que leve ao progresso da educação universitária, então se você não faz essa divisão entre educação e aprendizagem especializada, você vai ter um grande problema. Não há como sustentar o progresso se você não tiver essa especialização. Então, se você não tiver uma escola primária e secundária que prepare para a universidade, para que o sujeito possa aprender com maior facilidade na especialização, você vai ter uma faculdade deficitária de início porque precisa suprir essa carência. E a especialização ela precisa ter a visão da ciência na ponta, né? Ou seja, na especialização universitária, você não está ali para aprender a fazer algo, você está ali para aprender a produzir de tal maneira que você tenha como resultado nesse processo ciência de ponta e uma ciência especializada até o nível da brasilidade. Então, a engenharia no Nordeste brasileiro, para citar um exemplo, deveria ser uma engenharia nordestina, ou seja, uma engenharia que pensasse uma construção que resistisse e que pudesse facilitar a vida daquele que vive sobre o sol escaldante, sobre a maresia, no caso do litoral nordestino, que conseguisse produzir sistemas de captação de água, sistemas de captação da energia solar, que reduzissem os custos de energia, que facilitassem e reduzissem os custos de obtenção da água, né? Então, você precisa desse nível de especialidade. Além desse nível de especialidade, você precisa de uma integração nacional que o investimento de produção de uma área seja também um investimento em outra. E é nesse ponto que a educação se liga com o processo geopolítico. Não há como ser grande no mundo se não for grande internamente. E você só é grande internamente se você tem uma educação que prepara para isso.
Os modelos educacionais da Coreia, da China, são exemplos para o Brasil, mas são exemplos inadaptáveis. Você precisa ver a essência, ou seja, foi a educação que permitiu a inserção no novo patamar desses países no mundo. Entretanto, você não pode copiar os modelos. O modelo precisa ser construído a partir de dentro. É o que eu falei. A engenharia no Nordeste precisa ser uma engenharia para o Nordeste. Uma engenharia nordestina na essência. Uma engenharia que pense os novos processos e a produção a partir disso. Não só a engenharia, mas a ciência, a filosofia em geral. Além de ter essa especificidade, ela precisa também estar dentro do mundo. Né? Então, nós precisamos acompanhar o que é produzido atualmente, e nesse nível da aprendizagem especializada você pode fazer isso, coisa que você não pode fazer no nível da educação, né? Porque nós não podemos estar dissociados do mundo. A nossa produção precisa ser uma produção para cá, mas precisa ser uma produção também para todos os lugares que vivem problemas como o nosso. E é por isso que a visão geopolítica no Brasil precisa ser uma visão geopolítica a partir do meridionalismo. Não dá para você produzir... O Brasil não está isolado no mundo. Ele precisa produzir internamente, resolver os seus problemas internos para projetar poder no mundo e, ao mesmo tempo, precisa estar concatenado com as ideias do mundo, com a perspectiva a partir do Sul. Ou seja, tem que ter mais Mário Travassos e mais André Martin na geopolítica. Não? E a geopolítica precisa estar mais próxima da educação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o projeto educacional tem que estar ligado a um projeto nacional e a um projeto internacional. Ou seja, você só vai ter uma boa educação, ou melhor, uma boa aprendizagem especializada, se essa aprendizagem tiver dentro de um projeto que envolva a educação, a aprendizagem especializada, um projeto de nação e um projeto de projeção no mundo. E é por isso que você precisa de mais Mário Travassos e de mais André Martin no projeto nacional, não? E precisa reestruturar a educação a partir desse projeto nacional e do projeto de poder internacional. Por hoje é isso aí. Não se esqueçam, assinem o canal, cliquem aí no gostei, façam comentários. Ainda não foi sorteada a revista que eu informei no vídeo passado, porque não chegou aos 300 views. Mas, assim que chegar aos 300 views, a revista será sorteada, e aí o critério de seleção das pessoas será pelos comentários nos diversos vídeos. Então eu vou observar os comentários, o conjunto da participação daquelas pessoas, aquelas que estão participando mais, e a revista vai para aquele que tiver essa participação no canal. Compartilhem esse vídeo, né? E até a próxima. Semana que vem estamos de volta.